Muito bom dia, minha gente. Eu tenho a impressão que o celular tá torto, mas tá tudo bem. Eu vim aqui fazer o meu skincare com vocês e colocar um pouquinho meus pensamentos pra fora. Tô aqui com uma toalhinha. Geralmente eu faço imersão, né, do rosto no gelo, mas hoje eu quis fazer dessa opção aqui de passar o gelo no rosto, que também faz o mesmo efeito e ainda vai fazendo massagens. Então eu sempre fiz assim, esse pessoal que me segue lá no Insta sabe que eu sempre fiz desse jeito e é uma forma mais prática, né, do que você ficar. Eu acho que você sente menos, né? Quando você enfia todo o rosto no gelo, a impressão que dá é que você sente mais, tem mais medo, tem mais resistência. Aqui não, você vai passando o gelo, é muito mais fácil, ó, e derrete rapidão. Né? Um gelo só você consegue fazer isso, né? Para mim que pensa em morar em motorhome, tudo que a gente economiza até em gelo faz diferença. Ó, vou fazer aqui, vou secar e já vou. Gente, vou gravar na vertical, porque pra mim é uma forma de eu aproveitar em outras redes sociais. Uma outra, vocês sabem qual é. Então, eu vou... Ó, tô usando esse Revitalift. Não sei nem se é tão bom assim. Comecei a usar há pouco tempo. Ele, o produto... O creme, né, que é noite e dia, ele é ótimo. Esse daqui eu comecei a usar há pouco tempo. Na verdade, eu usava o The Ordinary. Acho que é isso, The Ordinary. Uma linha deles, que é muito boa também. Mas, ó, ele deixa a pele bem lisinha. Ele é ótimo. Aí tô usando ele, eu tô usando ele sempre de manhã e à noite. E aqui eu vou usar o Nivea. Vou usar aqui uns produtos. Gente, eu tô sentada na privada, então é por isso que talvez eu tô um pouco baixinha, mas senão também não ia encaixar o meu rosto. Eu tô sentada na privada. Aí, ó, eu vou usar esse produto aqui. Gente, isso é tudo que eu faço todos os dias antes de eu ir correr pra academia ou qualquer lugar. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é cuidar de mim, cuidar da minha pele, cuidar do meu cabelo, passar um olhinho no meu cabelo. Por quê, minha gente? Quando a gente cuida da autoestima, a gente... Quando a gente acorda e já se dedica a cuidar da autoestima, cuidar de você, o seu dia vai ficar bem melhor. Eu acredito nisso porque antes eu acordava, como eu tô em casa, eu acordava, eu ficava de pijama. E aí eu comecei a perceber que, meu Deus, que eu estava ficando muito deprimida. É sério, deprimida, gente. Eu ficava deprimida. Vou aproveitar e fazer uma massagem aqui. Eu ficava deprimida porque eu estava de pijama, então eu não conseguia fazer nada. Agora eu me arrumo. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é me arrumar. Porque aí eu já levanto, já fico no grau. Nem que você coloque uma roupa de academia, que é mais confortável, coloca uma roupa diferente, tira o pijama, porque faz muita diferença. Eu falo isso porque eu vivenciei isso em mim. Eu acendi a luz lá atrás. Ó, eu uso de produto esse daqui, só que ele fica muito escuro, então eu faço uma misturinha assim, ó, desse e um outro, que é esse daqui. Eu faço uma misturinha para eu poder passar no rosto e chegar na minha cor. Aí eu uso, ó, esse trem aqui, ó, tá tudo cagado, minha gente, mas não dá nada não. Ó, eu misturo. E aí, só isso daqui já dá pro meu rosto inteiro e ainda sobra pra mim passar na pele. Aí eu venho com uma esponjinha e vou passando. Gente, isso não é tutorial de maquiagem, até porque eu não sei maquiar.
Eu não sei me maquiar e eu não me maquio, né? No normal, todo mundo sabe que eu não gosto de maquiagem, mas eu passo esse protetor solar com cor, né? Pra também dar uma corzinha, tirar as manchinhas que fica aparente. Esse é meu tipo de maquiagem. Mas, voltando ao assunto de autoestima, a minha autoestima começou a melhorar muito quando eu comecei assim, né, minha gente, a me cuidar, né, a cuidar de mim, acordar e ler um bom livro, acordar, me arrumar e aí ler um bom livro. Isso é coisas que a gente tem que se dedicar a fazer, porque eu levantava e aí levantava da cama e aí eu ia pro sofá com o celular. Outra coisa que eu parei também, eu me dedico a fazer o meu devocional de manhã. Para quem me segue aqui e lá sabe, né, que eu acordo, aí eu vou fazer meu devocional, eu oro com meu marido, depois eu faço meu devocional sozinha, né, pedir as minhas coisas para Deus e tudo mais. E aí depois venho, me arrumo e aí eu vou fazer uma caminhada, uma corrida. Quando eu não tô com vontade de correr, eu não corro, eu não me forço nada, mas eu vou sempre no parque, dou uma caminhada, dou uma corrida, vou olhar o sol um pouquinho, sentir o sol, porque vai ajudar muito, né? Então, né, vitamina D, né, já dá um ânimo também na gente, né? Então é muito bom. Então eu sempre faço isso, vou no sol um pouquinho, me dedico um pouquinho a ficar um pouquinho no sol, tomar aquele sol, dar uma caminhada, vejo gente e isso me ajudou muito, gente. Muitas vezes eu cheguei assim a ter uns dias que eu fiquei muito triste, sabe? Tipo, muito triste depois que eu parei de trabalhar. Porque eu parei de trabalhar porque tive exaustão, né? Vocês sabem o nome lá da síndrome. Tive exaustão. E aí eu parei de trabalhar. Só que como eu sou uma pessoa muito agitada, quando eu fiquei em casa, eu comecei a me sentir deprimida. E aí eu falei pro meu marido, eu não vou voltar a trabalhar enquanto eu não melhorar. Só que aí eu fui ficando muito deprimida. Só que aí agora eu tô bem, né? Eu melhorei bastante. Mas no último trabalho, ó, já contando a fofoca. No último trabalho, o que aconteceu? Eu entrei num trabalho depois disso e, gente, isso aqui é um batom que eu comprei no Xing Ling, ó. Comprei no Xing Ling mesmo, esse batom, e eu não uso batom. Só que aí eu uso ele como blush. Gente, eu vou entrando nos assuntos e mostrando as coisas que eu tô passando aqui. Eu uso como blush. E aí eu entrei no trabalho, aí aconteceu umas coisas e eu saí. E aí eu percebi que eu não estava pronta ainda. Porque qualquer coisa estava me afetando ainda. Geralmente, né, eu passo por cima de qualquer coisa, né? As pessoas me ofendem, fazem qualquer brincadeira e eu não me importo. E só que aí nesse dia a pessoa fez uma brincadeira, eu já não estava bem, acho que já estava de TPM. Não estava bem, a pessoa falou uma coisa que eu não gostei, e aí eu vi essa pessoa rindo, debochando da minha cara, eu fiquei tão triste que eu terminei o expediente lá do trabalho, peguei, saí e não voltei mais. Foi isso que aconteceu. Mas é muito triste, né? Porque eu sei que eu tenho muito talento, eu tenho muito para entregar. Só que às vezes, quando a gente está deprimida, a gente não consegue, né? E é muito difícil. Então, me animar, acordar, me arrumar, isso está me ajudando muito, né? Então, eu aconselho vocês a fazer o mesmo. Se arrume, acorda, levanta, vai se arrumar, passa um batom se você gosta, né? Se arruma e vai viver. Vai deixar de fazer muita coisa por causa de estar deprimido. Então não deixe que esse sentimento, né, consiga te dominar. Bom, resolvi levantar aqui. Tô terminando já quase a minha skin. Vou abaixar um pouquinho o celular aqui, que eu acho que tá muito alto, né, minha gente? Peraí.
Pronto, abaixei um pouquinho o celular, estou em pé um pouquinho. Vou agora passar um trem aqui na sobrancelha. Eu passo esse produtinho aqui, um gel na sobrancelha, que eu compro ali eu compro também no Xing Ling. Tô com um espelhinho aqui e eu vou tentar olhar aqui e fazer. Eu penteio pra cá, assim, e aí depois eu penteio pra cima. Tipo assim, eu faço assim pro gel entrar em todos os pelinhos, né? Tem muita gente que não gosta muito desse produto porque ele deixa esbranquiçado. Mas foi a única forma que eu encontrei de deixar minha sobrancelha bonita, porque minha sobrancelha não cresce. Ela é isso que tem aqui, ó, e não cresce. Então, foi uma forma que eu encontrei de deixar minha sobrancelha mais bonita. E depois eu venho e passo um pouquinho de sombra em cima e aí tiro o esbranquiçado. Não tem muito... Eu não sei me maquiar, né, gente? Vocês sabem disso, que eu não sei me maquiar e nem gosto muito de maquiagem. Então, isso aqui é o mesmo que eu usaria se eu fosse sair, se eu fosse para algum outro lugar. Então, é isso que eu faço. Mas, então, gente, esse vídeo aqui eu quis falar um pouquinho sobre autoestima, porque eu andei muito triste, muito depressiva por conta de... depois que eu tive essa exaustão no último trabalho, não foi por conta só do trabalho, foi por conta da vida que eu estava levando, de querer gravar, de querer isso, de querer aquilo, várias coisas eu querendo fazer ao mesmo tempo, mas o trabalho. E aí a única opção que eu tinha, né, é sair do trabalho, aí eu pedi para sair. Só que aí depois que passou um tempo, eu fiquei triste porque eu não estava trabalhando, porque eu sou uma pessoa muito agitada, então eu parei de fazer tudo ao mesmo tempo. Então aí eu parei de gravar para outra rede, eu parei de fazer tudo para ver se passava. Só que aí eu fiquei triste porque eu queria aparecer, eu queria gravar, e aí eu fui me dedicando um pouco mais por aqui. E só que o que eu realmente quero voltar e fazer os meus vídeos por lá também. Então já vai me seguindo, vai me dando um ânimo por lá para eu voltar, né, com tudo. Ó, aí eu venho aqui, ó, essa paleta de sombra, a minha tia trouxe dos Estados Unidos para mim há muito tempo. Eu tô achando que esse negócio já tá até vencido. Mas, não sei se ela trouxe pra mim, né? Eu acho que ela ganhou e como ela não usa, ela me deu, achando que eu uso maquiagem. Mas ótimo, porque eu tenho até hoje. E é isso, minha gente. Eu tô tentando, né, cada dia melhorar mais. Então eu saio, eu caminho, eu tento, sabe, não ficar triste. Eu tento não ficar agoniada com as coisas que acontecem. Mas eu tô tentando, sabe, me dedicar a fazer as minhas coisas, sabe, pra ver se eu sinto menos tristeza, porque a gente fica em casa, a gente põe várias coisas na cabeça, né? Aí teve uma vez que uma pessoa falou pra mim: nossa, mas como você pode ter essas coisas se você é crente? Ô, minha gente, o crente não é ser humano, não. Crente sofre do mesmo jeito que as pessoas normal, minha gente. Só que aí, quando eu fico triste todo, eu começo a julgar muito, sabe? Por quê, gente? Eu sou uma pessoa que eu me dedico pra ajudar todo mundo. Porque eu percebo, eu tenho muita percepção das coisas, quem precisa de ajuda e tudo mais, eu sempre ajudo. Só que o que mais me entristece é que durante todo esse tempo que eu fiquei longe, que eu não me dediquei, que eu não fiz algumas coisas que eu não queria fazer, eu percebi que as pessoas não se importam, né, com a gente. Aqui em casa, assim, o meu marido se importa comigo, mas falando das outras pessoas,
Muita gente eu me dediquei a ajudar, eu dava conselho e tudo mais. Só que de um tempo pra cá eu parei de fazer isso, porque eu pegava o problema dos outros pra mim também. Isso foi outra coisa que piorou a minha exaustão, que eu pegava o problema dos outros pra mim e não cuidava de mim. Então eu comecei a perceber que eu estava cuidando muito dos outros e esquecendo de mim. E aí eu parei, né, gente? Eu falei, não vou ficar mais só cuidando dos outros e não vou cuidar de mim. Aí eu dei uma parada e isso também afastou as pessoas de mim. E é isso que eu fico mais triste ainda. Porque como que as pessoas são interesseiras, né? Se você não pode me ajudar, você não precisa ficar perto de mim, sabe? E eu percebo isso, sabe? Que eu sempre me dediquei em ajudar as pessoas, só que as pessoas nunca parou para pensar, nossa, mas será que ela não precisa de ajuda? Desse tempo todo aí que eu fiquei sem postar, que eu fiquei triste, eu não tive uma ligação, sabe? Tipo, de alguém falando, ó, você tá bem? Sabe? Tanta gente que eu já ajudei, sabe? Ajudei, porque eu não falo financeiramente, gente. Eu falo conselho, um abraço, uma conversa, uma oração, alguma coisa desse tipo. Falar que eu tô aqui, que eu tô ajudando, que eu tô orando sabe? Eu sempre faço isso. E eu nunca tive isso, sabe? Eu tenho a impressão, às vezes, que só eu tenho que fazer pelos outros, sabe? E isso tem me entristecido muito. De eu achar que é só eu que tenho que me dedicar, só eu que tenho que fazer pelos outros. E não, gente, as coisas na vida da gente tem que ser recíproca. Eu fico triste com várias coisas que acontecem, mas eu sempre passava, né, por cima de tudo e deixava pra lá. Hoje em dia, não. Depois que eu tive essa exaustão, que eu tive esses vários sentimentos aí que foram diferentes pra mim, ele me trouxe muita percepção para com os outros, né? Na verdade, eu sempre fui uma pessoa de perceber muitas coisas diante dos acontecimentos, porém, eu nunca parei para ver o que os outros sentiam por mim, né? Eu falo de amizade, de tudo. E aí eu comecei a perceber que todo mundo que me queria por perto era para eu dar um conselho, para eu fazer alguma palhaçada para a pessoa rir, para eu gravar um vídeo com essa pessoa, e nunca era por mim. Ninguém nunca se importou, sabe? Tipo, isso foi me entristecendo muito. Por isso que eu fui me afastando, e hoje em dia eu e meu marido, a nossa dedicação é só eu por ele e ele por mim, entendeu? Então, às vezes as pessoas chamam a gente de egoísta, falam que a gente só pensa em nós dois, que a gente só quer ficar isolado, mas não é isso, né? A gente passou a vida inteira se dedicando, querendo fazer as coisas para os outros, ajudando os outros, indo em festinha de família e dava conselho para um e dava conselho para outro e fazia isso, fazia aquilo. Hoje em dia a gente não tá afim, sabe? Depois do que eu passei, eu quero ficar bem, não quero problema mais de ninguém pra mim, sabe? Tipo, a gente pode orar pelas pessoas, se alguém passar e falar pra mim, tô precisando disso, isso, eu falo, não, eu vou orar, só que acabou, sabe? Eu vou, oro, dedico meu tempo ali em oração, oro pela pessoa e acabou. Eu não fico mais ligando, você tá bem? O que tá acontecendo? Eu ficava desse jeito, sabe? Tipo, se a pessoa contava alguma coisa pra mim, eu ficava desse jeito. O que tá acontecendo? O que você tá fazendo? Fala pra mim, não sei o que, no que eu posso ajudar? Eu ficava insistindo naquilo. E aí a pessoa jogava os problemas tudo pra mim. Hoje em dia eu não quero isso mais, não. Eu quero viver minha vida com meu marido em paz. Vim aqui gravar meus vídeos, né, porque isso é outra coisa que eu me dedico bastante, porque não tem ninguém aqui que comenta da minha família, que as pessoas que eu ajudei, nenhuma dessas pessoas vem aqui para me ajudar, porque aqui é importante para mim, e as pessoas não enxergam que isso é importante para mim, e aí é nesse ponto que eu comecei a entrar, sabe? É isso, minha gente, tô terminando aqui, terminando o vídeo. Eita, gente,
terminando o vídeo e terminando a minha make aqui. Ó, eu guardo essa escovinha só pra pentear, fazer o meu baby hair. Mas eu queria terminar esse vídeo falando algo pra vocês que eu sei que pareceu muito rude da minha parte, né? Falar, né, sobre me dedicar a mim, ao meu marido. E é isso que a gente realmente tem que fazer: cuidar de você, cuidar da família, as pessoas que estão à sua volta. Porque eu sei que é muito bom, né, a gente ouvir alguma coisa, né, mas que você também tenha alguém que possa te aconselhar, te dar um abraço na hora que você precisa, porque às vezes você faz isso, mas ninguém faz por você. Então que eu desejo que as pessoas sejam mais recíprocas, né? É algo que as pessoas não têm, né? Pode ser o propósito de Deus para minha vida, sei que pode ser, eu vou ajudar quem tiver que ajudar, só que eu preciso neste momento pensar mais em mim, pensar em dedicar a minha vida para mim, as minhas coisas. Eu sei que as pessoas olham para mim e veem, uau, né? Uma pessoa com autoestima sempre alta, sempre me dedicando, mas na verdade é que eu me esforço para estar bem. O que eu faço é me esforçar para estar com a autoestima boa, me esforçar para ser uma pessoa empoderada, que empodera as outras pessoas. Eu me esforço e eu acho que todo mundo tem que se esforçar um pouco, que seja, para tentar ajudar um ao outro, sabe? A gente precisa das pessoas e é isso que a gente queria que eles entendessem, porque a gente, na verdade, a gente se afasta porque as outras pessoas acham que a gente não precisa. Na verdade, a gente precisa, sim, de ajuda, a gente precisa das pessoas. E as pessoas são, eu acho que um tanto egoísta, acredito eu, porque a gente quer só para nós, né, sabe? Mas é isso, né, gente? Queria mais desabafar um pouquinho, falar um pouquinho com vocês sobre se dedicar, né? Sempre eu venho aqui e falo só coisa boa, né? Mas sabe, às vezes a gente precisa desabafar e como eu não tenho amigo, não tenho ninguém, eu desabafo aqui no YouTube mesmo e vai aqui mesmo. E é isso, minha gente, esse foi o vídeo de hoje. Vim aqui pra mostrar um pouquinho da minha make da manhã e acabei falando aqui um monte, mas tá tudo bem, né? Vídeos do YouTube são pra isso, pra gente falar, pra gente dedicar o nosso tempo. São vídeos longos mesmo, né? É isso, é uma conversa, né? Mesmo, né? É uma conversa. E é isso, minha gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve aqui. Se você não gostou também, tá tudo bem. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.